Beleza, estudante? Na aula de hoje a gente vai falar sobre potências de I. Continuando aí falando sobre números complexos, vamos ver as potências de I, certo? Para que você entenda um pouco mais dessa aula, é importante que você assista a aula anterior que eu fiz sobre números complexos. Vou deixar o card na descrição aí. Se caso você estiver boiando um pouco, você volta lá e assiste essa aula, certinho? Então vamos para o conteúdo dessa que é importante. Então temos aqui, ó, as potências de I. Deixa eu colocar para você aqui, para você já entender, certo? Vamos falar dos números complexos. E aqui, ó, a gente falou no vídeo anterior da unidade imaginária. Então eu expliquei para você como a gente chegou nesse raiz de menos 1 igual a I, certo? Para falar um pouco disso, eu usei as propriedades dos radicais. Então, ó, produto de dois números, a raiz de um produto pode ser separada em um produto de duas raízes. E aí eu fiz tudo isso aqui, ó. Então, raiz de menos 1, eu fiz 1 vezes menos 1 e deixei os dois dentro da raiz. E você percebe que essa parte amarela aqui, ó, todos têm raiz de menos 1. E aí, o que eu fiz? Eu fui separando, ó, e substituindo esse raiz de menos 1 por I, porque essa é a ideia dos números complexos. A ideia básica, tudo que é raiz de menos 1, trocar por I. Então, isso aqui ficou assim, ó. A raiz de 1 é 1, e a raiz de menos 1 é I. Então, raiz de menos 1 é igual a 1i ou simplesmente i, que é a unidade imaginária, certo? Raiz de menos 2 é a raiz de 2 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 2 é um número irracional, então eu deixei no formato de raiz mesmo. E o raiz de menos 1 é i. Então a raiz de menos 2 você pode escrever assim, ó. A raiz de menos 3, coloquei aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Troquei a raiz de 3 por nada, porque não é um... A raiz de 3 é irracional, né? Não dá para calcular, não vou ter uma resposta inteira. E o raiz de menos 1 troquei por i. E aqui o raiz de 4 é 2. E a raiz de menos 1 troquei por i, certo? Então, raiz de menos 1 é igual a i. Então, a ideia é trocar tudo por i. Tranquilo? E aí, nesse próximo slide, a gente vai entender um pouco das potências de i. Então, primeira potência. E é importante que você observe o comportamento, certo? Então, ó, i elevado a zero. A gente sabe já da propriedade de potência que todo número elevado a zero é 1. Então, isso serve para o i também. O i elevado a zero é 1. Beleza? Lembrando que todo número elevado a zero é 1, com exceção do zero, né? Zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. I elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é igual a i. E agora, i ao quadrado. E aí a gente pode usar a propriedade de potência. Por quê? Quando eu tenho potências de mesma base, eu multiplico... Aqui, ó, estou multiplicando duas potências que têm a mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, 1 mais 1 dá o 2. Por isso que i ao quadrado eu posso separar em essas duas potências aqui, ó. Só que eu já sei que o i elevado a 1 é i, que eu tenho aqui em cima, ó. E o que é o i? O i é a raiz de menos 1, certo? Então, tenho raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. E isso vai dar menos 1. Essa daqui que a gente fez, ó, que i ao quadrado é igual a menos 1, a gente usa bastante nos números complexos. Então, fique esperto aí. Então, uma das coisas que a gente vai usar bastante. Trocar a raiz de menos 1 por i e que i ao quadrado é igual a menos 1. Essas duas aí a gente usa demais. E aí vamos fazer mais uma, ó. I ao cubo. O que é i ao cubo? Usando a propriedade das potências, ó, eu posso separar em i ao quadrado vezes i à primeira. Só que o i ao quadrado eu acabei de calcular que é menos 1. E o i elevado a 1 é o próprio i. Então, ó, i ao cubo é igual a menos i. Certo? E agora eu separei com essa linha aí, porque você vai ver o que vai acontecer, ó. Eu tenho i elevado a 0, que é 1, i elevado a 1, que é o próprio i ao quadrado, que é o menos 1, e i ao cubo, que é o menos i. Certo? Vamos continuar. I à quarta, eu posso separar como i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então, é menos 1 vezes menos 1, porque i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, certo? Aí, i à quinta. Então, eu posso separar assim, ó. Uma das maneiras de separar, não tem só essa. I elevado ao cubo vezes i ao quadrado. Só que o i ao cubo, eu já sei a resposta.
E o i ao quadrado, eu também já sei a resposta. Então eu vou substituir, ó. Menos i vezes menos 1. Menos e menos vai virar mais. E 1 vezes i vai dar i, certo? E a sexta? Então eu tenho i à quarta vezes i ao quadrado. Percebe que eu estou colocando todos i ao quadrado aqui só para manter um padrão, tá? Não é obrigatório. Então, ó, o i à quarta eu já sei que é 1. E o i ao quadrado eu sei que é menos 1. Vou trocar, ó. Então se eu multiplicar esses dois, vai dar menos 1. E o i à sétima, ó, é i à quinta vezes i ao quadrado. Só que o i à quinta é 1. É i, quer dizer, né? E o i ao quadrado é menos 1. E agora, ó, isso aqui, i vezes menos 1, dá menos i. E aí o que eu quero que você observe, ó? Que esse primeiro resultado deu 1 e esse primeiro resultado aqui também deu 1, certo? Olha aqui, ó, o segundo resultado daqui, ó, deu igual ao segundo resultado daqui, ó. Olha o terceiro resultado, menos 1 e menos 1, também deu igual. E olha o último resultado, também deu igual. Então sempre vai ficar nessa sequência: 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i. Então se eu calcular de novo vai dar 1 i menos 1 menos 1 menos i. Então, ó, quando eu tenho esse padrão, quando a gente enxerga um padrão, fica fácil de calcular, certo? Então, ó, sabendo que tem um padrão, a gente pode calcular para qualquer expoente inteiro, certo? E qual é o padrão? A cada 4 aqui, ó, vai se repetir esses valores. 1, i, menos 1 e menos i. Bom, se a cada 4 se repete, então a gente só precisa saber os 4 primeiros, porque o resto é consequência. E agora eu vou fazer uns exemplos aqui para você entender por que eu preciso saber só o i elevado a 0, o i elevado a 1, o i elevado a 2 e o i elevado a 3. Vamos para os exemplos. Então eu tenho aqui, ó, i elevado a 27, i elevado a 320 e i elevado a 42. O que eu sei? Eu sei que a cada 4 os valores vão se repetindo. Então começa com 0, 1, 2 e 3, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente, que é o 27, e vou dividir por 4. Por que eu divido por 4? Porque a cada 4 começa um novo ciclo, certo? E quando eu divido qualquer número por 4, quais os restos que eu tenho? Posso ter resto 0, se a divisão for exata, posso ter resto 1, posso ter resto 2 e posso ter resto 3. Eu tenho 4 opções de resto, certo? Vamos ver como é que fica isso. Então, ó, vou pegar o 27 e vou dividir por 4. E aqui não adianta você usar a calculadora, colocar número com vírgula, porque o importante para mim é o resto aqui, ó, é quanto sobra. Então, ó, 27 dividido por 4 dá 6, 4 vezes 6 é 24, e aí sobra 3 para chegar no 27. Esse 3 aqui, ó, vai ser o novo expoente da potência do i. Então, ó, i elevado a 27 é igual a i elevado a 3. Por quê? Porque sobrou 3, certo? E o i elevado a 3 a gente já sabe quanto é. É menos i. Então, i elevado a 27 é a mesma coisa que i elevado ao cubo, que é menos i. Beleza? Aqui o 320, ó. Quando eu pego o 320 e divido por 4, dá 80 e o resto é 0. Então é uma divisão exata. Então o que eu sei? Que i elevado a 320 é a mesma coisa que i elevado a 0. Só que i elevado a 0 é 1. Então i elevado a 320 também é 1, certo? E aqui o i elevado a 42. O que eu vou fazer? Vou pegar o 42 e vou dividir por 4. Então 42 dividido por 4 vai dar 10. O 10 para mim não importa. O que importa para mim é o resto. Sobra 2. Então, ó, i elevado a 42 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. Esse 2zinho é o resto da divisão aqui, ó. E o i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, i elevado a 42 também é menos 1. Beleza? Então, tá encerrada a aula aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. E importante, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar o conteúdo aí para todo mundo que está estudando matemática igual você. Certinho? Vamos para a próxima aula aí. Tchau, tchau.